Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira e estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos, né, do nosso Fluminense. Vídeo de hoje muito especial, eu com muita alegria vou falar de John Ares mais uma vez, né? Também vamos falar sobre a situação do Arana. Ontem rolou um susto aí na noite sobre uma negociação que poderia melar e o que está acontecendo, a gente vai trazer para você aqui também. Mas antes de qualquer coisa, não se esqueça de... arrebenta no like! Arrebenta nesse like, clique no gostei e se inscreve aqui no canal Hora do Flu, Hype Hora do Flu, por favor, e tamo junto. Meus queridos, vamos lá. Antes de falar sobre John Ares, que pra mim é a melhor notícia que tem aí, melhor notícia que, até hoje, a melhor notícia é essa, tá? Também quero falar um pouquinho sobre a situação do John Ares, do Arana ontem. Ontem o Cauã Tinoco, ele deu um susto na gente, lá no Twitter, o Cauã Tinoco do Jornada, né? Que ele apurou uma informação com os empresários do Arana, e a informação, meus amigos, é que a negociação teria melado, né? Olha só, informação sobre Guilherme Arana. Acabei de falar com o staff do jogador, que respondeu que nesse momento a negociação com o Fluminense melou, né? Arana não deve mais jogar no Fluminense, tal. Tudo bem, ser jogador do Flu, né, que tá escrito aqui. Aí, meu amigo, as redes sociais caíram, não sei o que lá. Depois, o Cauã Tinoco fez uma atualização dizendo, após posicionamento do staff do Arana, né? Lembrando que aqui o Cauã Tinoco não tem culpa nenhuma disso aqui, tá? Porque ele só trouxe a informação que o empresário do Arana falou. Então, assim, eu particularmente não acho que o Cauã Tinoco teve culpa nenhuma. Eu acho que ele fez a reportagem como deve fazer, ele fez o trabalho de jornalista como é, né? Você traz os dois polos, né? Você traz os dois lados. E pelo lado do Fluminense, confirmou que o Fluminense, para confirmar a negociação que está mesmo encerrada, e né, ele entrou em contato com o Fluminense para confirmar se realmente tinha melado o negócio. Que nojo. Aí falou assim, o que ouvimos a partir disso foi que acerto entre Fluminense e o jogador e entre Fluminense e Atlético. O que está fazendo a negociação travar e correr riscos de não ser concretizadas são pendências da parte do Atlético com o jogador e seus empresários, né? Portanto, o Fluminense não dá a negociação como encerrada, reforçando que a afirmação que o negócio havia melado veio do próprio staff do jogador. Então, assim, virou uma novela, como eu disse para vocês que viraria, né? Ontem a gente trouxe informação para você que o Arana iria se representar, né? Então, os empresários do Arana não querem fechar o negócio com o Fluminense, desde que o Atlético tenha coisas a pagar, pendências financeiras com o próprio jogador, né? Então, para que o Arana vista a camisa do Fluminense, isso tem que ser resolvido. Uma outra possibilidade desse negócio, que é sempre bom a gente trazer, seria o Fluminense assumir a dívida do Atlético que tenha com a Arana. É claro que isso deveria ser descontado do valor que o Fluminense vai pagar pelo Arana, que gira em torno de 5 milhões de euros. Né? Então, assim, a gente não sabe o que está acontecendo. Quer dizer, a gente literalmente sabe o que está acontecendo entre a Arana, aquela história de Arana não quer jogar no Fluminense. Não é isso, porque o Arana já se acertou com o Fluminense já se acertou com todo mundo. Falta o Atlético se acertar com o próprio jogador, tá? Então, é isso que tá rolando, vamos esperar para ver o que vai acontecer, porque caso não feche, eu acho que o Fluminense vá para cima do Capixaba. Eu acredito, tá? Por que eu acredito nisso? Porque o Atlético, ele tá negociando com o Juninho Capixaba também, tá quase fechado, só que a negociação só será fechada se o Arana sair do Atlético, né? Caso a negociação mele, né, não dê certo, os empresários não conseguirem um acordo com o Atlético, o Atlético também não vai conseguir fechar a contratação do Capixaba, o que abre espaço para o Fluminense tentar essa contratação desse nome que já foi interesse antigo do Fluminense em outras janelas, tá? Então eu não duvido muito, caso a negociação do Arana não avance, que o Fluminense tente Juninho Capixaba, tá bom? Sobre o Juninho Capixaba, a tendência é que o Fluminense pague até menos, né? Pelo jogador, tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta. Eu, particularmente, gosto muito do Juninho Capixaba. Acho que seria um lateral muito bom para o Fluminense.
Ainda mais comparando com o que a gente tem, acho que combinaria, né? Mas aí já é questão de opinião, mas questão de visualizar o mercado, e eu acredito que esse lado que a gente deve ir, tá bom, meus queridos? Bom, e continuando aqui, vamos finalmente falar sobre a grandíssima informação, né, que saiu, né, o nosso querido Fred Caldeira conseguiu conversar com o Arias, e o Arias deu a declaração que todo o tricolor queria ouvir, né? Talvez até aqueles que ficam tentando, de certa forma, colocar a torcida do Fluminense contra John Arias. Um dos piores serviços que alguém possa prestar é tentar colocar a torcida contra seu ídolo, um dos maiores absurdos. Mas vamos dar uma olhada aqui. Eu espero que eu não tome strike. Tô aqui no Fred Caldeiras e eu só quero passar uma parte, que é o John Arias falando isso aqui, ó. Ah, meu Deus, desculpa que eu tô sem o áudio pra vocês, né? Vamos de novo. Ele vai falar. O Fred pergunta se a prioridade é o Fluminense, né? ¿Día volver para Brasil, la preferencia es Fluminense o es algo más profesional que eso? No, 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 siempre Fluminense. Ellos saben, yo creo que hay un montón de videos donde está mi cara, donde dice que mi preferencia es a Fluminense. Fluminense es un club que tengo cariño, que mi familia tiene un cariño, que lo consideramos nuestra casa, pero claramente que no depende solo de mí, claro. También depende de la parte de Fluminense, también del club. Então, beleza, galera. Vem comigo. Há um pouco tempo atrás, a gente trouxe pra vocês que o Arias queria voltar pro Fluminense. Muita gente fez... Beleza, como de sempre, né? Mas a gente manteve a nossa informação, a gente mantém a nossa informação até hoje. Depois começaram a especular de John Arias em tudo que é time, né? Agora, você vê da própria boca do John Arias que a prioridade dele é o Fluminense. E galera, nunca deixou de ser. Sempre foi. Se Arias voltar ao Brasil, a prioridade dele é o Fluminense. Assim como o Nino tá fazendo, né? O Nino tá fazendo a mesma coisa. E o John Arias também. Antes de deixar o Fluminense, ele deixou muito claro. Aos tricolores, fiquem tranquilos. Se eu tiver que voltar ao Brasil, eu voltarei pra cá. Porque aqui é minha casa. Gente, John Arias... Assim, só pra gente entender o contexto. John Arias era quem antes do Fluminense? Foi no Fluminense que o John Arias conquistou tudo. A visibilidade, o desenvolvimento. É claro que ele tem total motivo, né? O cara é um bom jogador, se dedicou, é um cara que se dedicava muito, sempre se dedicou com a camisa do Fluminense, sempre correu demais, sempre se dedicou demais. Então, assim, é muito legal. O Arias prioriza o Fluminense. E a gente já tinha trazido para vocês que o Arias tem a intenção de voltar ao clube, tá? No restante da entrevista, ele vai falar que atualmente está focado no Wolverhampton e tudo mais. Só que esse tipo de resposta, não, mas eu tô focado aqui, 100% aqui. Por quê, gente? Cara, ele é jogador do Wolverhampton. Tu nunca vai ver um cara que joga a camisa e fala assim, não, mas eu tô pensando no Fluminense, eu quero voltar pro Fluminense. E o Wolverhampton, não, eu tô aqui, mas eu não quero estar aqui não. Isso não existe, é questão de profissionalismo. Ele tem que colocar preferência no que ele... no contrato, ninguém paga o salário dele atualmente. Mas a prioridade é voltar ao Fluminense. Outra coisa que o Arias deixou muito claro aqui, que aí, na minha opinião, já deixa uma responsabilidade muito grande para a diretoria do Fluminense. Ele falou que uma volta dele não depende só dele, que a volta dele depende também do clube. Galera, assim, eu sei que talvez vocês devam ter visto o que eu vi agora e falar, Thiago, eu não enxerguei isso não. Mas claramente o Arias diz que sempre será o Fluminense a prioridade dele. E logo após ele diz que é algo que não depende só dele. Depende do clube também. Vamos tentar entender. A prioridade é o Fluminense. Logo, ele vai priorizar o clube. Mas o clube também precisa fazer sua parte. Eu enxergo muito aqui na minha interpretação que isso aqui é o Arias abrindo as portas para uma volta. E esperando que o Fluminense faça a parte dele. Por isso que eu vejo que neste momento, a responsabilidade está nas mãos da diretoria do clube. Ah, Thiago, como nós vamos fazer? Não sei. O Fluminense tem dinheiro a receber do Wolverhampton. Tenta fazer, olha, não me paga esse dinheiro não. Me empresta o John Arias em vez disso e depois a gente negocia. Depois a gente bota uma opção de compra e compra o jogador. Por que eu falo isso?
precisamos fazer de tudo para contratar o John Arias. De tudo. Só para você ter uma ideia, o ano de 2025 acabou, né? A temporada acabou, hoje é o último dia. Feliz ano novo para você, mas amanhã eu dou feliz ano novo de verdade. Mas assim, você sabia que mesmo nessa temporada, aonde o Arias saiu no meio do ano, ele terminou sendo o cara com mais assistências no time? Meia temporada, ninguém conseguiu chegar nos números do John Arias. Olha a importância desse cara. Em meia temporada, ele fez números que colocou ele no topo até o fim dela. E olha que ele foi embora na metade. Então, assim, não existe, pessoal, possibilidade da gente perder o Arias pra ninguém. O Fluminense vai ter que dar os pulos dele. Ah, mas é caro, vende jogador. Vende o trio de ataque. Vende Serna, Canóbio, vende todo mundo. Mas traz um cara que resolve. Ah, Thiago, não concordo. Meu amigo, não tem essa de concordar não, é lógica. John Arias ainda é novo. John Arias tá o quê? Com 28 anos ainda? Olha só. John Arias ainda está com 28 anos de idade, pessoal. Não tem como. É uma idade maravilhosa. E no futebol brasileiro, tu sabe que ele é o único que conseguia bater de frente em números em relação a Arrascaeta. Ele era o único. Então, assim, a gente tá falando de um jogador que desequilibra. A gente tá falando de um jogador que decide. A gente tá falando de um jogador que contribui. Esse jogador já dá certo. Ah, mas os números do John Arias no Wolverhampton. Ninguém tá dando certo no Wolverhampton. Nem o André. E olha que o André é o André. Então, assim, eu vi de verdade John Arias abrindo as portas para que o Fluminense e, de certa forma, colocando a responsabilidade no colo do Fluminense para que o Fluminense faça ali a movimentação. Faz a movimentação, gente. Faz pelo menos... Ó, a gente entrou em contato com o Wolverhampton, tá? Nós tentamos a contratação. Nós vamos tentar. Nós vamos ver. Gente, tem que tentar. Porque ele deixou muito claro que a prioridade é o Fluminense e que não depende só dele. Depende do clube também. E eu tenho certeza que Mário Bittencourt e Matheus Montenegro não vão dar mole de perder um dos maiores ídolos aí, né, do Fluminense na nossa história recente, tá bom? Então é isso, meus amigos. Notícia muito boa para quem tava especulando. Engraçado, né? Ontem a gente falou do Vasco, né, que queria o Arias e tal. Mas não adianta. A prioridade dele é o Fluminense. E que o Fluminense faça a sua parte para trazer o Arias de volta. Valeu? Se inscreva, deixa aquele like. Muito obrigado. E você que já acompanha o Hora do Flu, tu já sabia, né? Tu já sabia, porque a gente já tinha trazido isso para vocês, ó. Muito tempo. Então é isso, hein? Continuemos aqui. Beijo no seu coração. Feliz ano novo. Quase que eu falei Feliz Natal, gente. Feliz ano novo, gente. Pelo amor de Deus. Será que esse ano a gente bate 100 mil? Meu Deus, tomara. Se inscreva no canal, deixa aquele like. Valeu, pessoal. Você que chega até aqui no fim do vídeo, você é muito importante. Fui.